o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor da mãe, né? E não é só um laço, eu acredito nisso, não é só um laço sanguíneo, não é um laço espiritual mesmo. Não é? A mãe tem uma autoridade de Deus na nossa vida. E quanto mais a mulher é mulher de Deus, mais boca de Deus ela é para os filhos, né? Como que funciona a autoridade no mundo espiritual? Existe... Porque muita gente fala, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. O diabo pode realmente fazer a gente fazer alguma coisa? Ou é desculpa da galera pra pecar mesmo? Ele tem... Até onde o diabo consegue interferir nas nossas ações e até quanto é a nossa culpa? É a gente que tá fazendo? Pois é, eu estou fazendo atualmente um curso de exorcista. Eu estou entrando numa área que eu não conhecia, que a gente não aprende no seminário mais, que é a angelologia, o estudo dos anjos e dos demônios, né? Isso, tudo certinho. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte: Deus não nos tenta. Deus pode nos provar, mas ele não nos tenta. Quem é que nos tenta? É o diabo. O único poder que o diabo tem na nossa vida é o poder de tentação. O que é tentação? Ele vai insinuar, ele vai sugerir, ele vai colocar o prato. Você come se quiser. Tá. Se nós não somos tentados por ele, nós somos tentados pela concupiscência, que é o pecado que nós trazemos do pecado original. Então, seja o pecado original, seja o diabo, nós somos tentados o tempo todo. Esse é o modo ordinário do diabo tentar. Nós vamos entrar aqui, mas tem os modos extraordinários. Tem a maior é a possessão, tem a infestação, tem a obsessão, etc. Mas a tentação é dele. Só que Deus, na sua palavra, vai dizer que para cada tentação, Deus nos dá uma graça capaz de resisti-la e sairmos mais vitoriosos. Então o diabo ele não tem mais poder do que nós. Porque na verdade o que ele faz? Ele tenta. A decisão de pecar é nossa. Quando você lê lá a tentação de Jesus no deserto, não é a tentação do pão, a tentação da adoração, o pão é a facilidade, né? A adoração é ajoelhar-se, mas tem aqui um texto que é interessante, a questão de pula daqui. Né? Se você é filho de Deus, pula daqui. Prova que é Deus, então. Isso não é fé, isso é presunção. Como a presunção vem do demônio. Porque a fé nos faz praticar o bem, nos afastar do mal, guardar a nossa vida e fazer o que tem feito, o que deve ser feito. O que as pessoas fazem? Elas arriscam a própria vida e dá errado. O que elas dizem? Ah, não, Deus não me guardou. Isso não é fé, isso é presunção. Entendi. O nosso anjo da guarda nos guarda para quem não é presunçoso. Você tem que se guardar para ele te guardar. Jesus sabia, se ele pulasse lá de cima, ele ia arrebentar lá embaixo. Porque a lei da natureza está acima, não é? Do que é a própria filiação. E ali você vê o quê? Que o diabo, ele fala com Jesus, pula, pula. Mas se o diabo pudesse, ele tinha o quê? Empurrado. Ele não tem o poder. Não. Ele não tem o poder de empurrar. Tem uma frase célebre que é: Deus entra na nossa vida pelo coração que a gente abre. E o diabo pela brecha que a gente não fecha. Então você tem que abrir o coração para Deus e fechar essas brechas. As brechas são os pecados. Pecados mortais, ódio no coração, ocultismo, né? Mexer com essas coisas das trevas, desejo do mal, vingança. Tudo aquilo que é um mal exacerbado, né? É uma brecha que o diabo ele tem essa autoridade para agir na nossa vida, né? E a autoridade da mãe, como você tocou o assunto, ela vem muito pela oração e pela orientação. A oração da mãe, ela move o céu. Por isso que eu digo muito, indiferentemente do problema que o filho tem, a mãe não pode desistir de rezar. É uma questão de tempo. Né? O que a mãe fala para Deus, ele está presente ali na sua unção. Né? Então, é oração. Oração, perseverança, o amor de mãe, ele a parte do amor de Deus é o amor de mãe, né? O que ela plantou tá plantado. Né? Pode ser que passe um tempo de rebeldia, de um gelo, um distanciamento, mas aquilo que a mãe planta, né, um dia brota. Eu acredito nisso. E aí quando você começa a fazer, eu imagino que esse é o teu propósito, né? É ser um pastor de ovelhas, né? E você se sentiu completo logo de cara, assim, falou, isso era o que eu queria na minha vida? Ou teve muito momento de dúvida? Putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tem dúvida ou sempre foi certeza? Não, dúvida de que eu queria ser padre nunca. Nunca? Nunca. Isso é o que eu tinha certeza. E dúvida sobre a capacidade? Sim, porque eu já fui muito gago, né?
É, muito gago. Tanto que eu tomei bomba na 6ª, 7ª e 8ª série. 3 bombas seguindo. Por causa da timidez também. É, não apresentava trabalho, não conseguia fazer leitura na sala, Como os você grupos de conseguiu trabalho. resolver isso? Oração e exercício. Eu rezava bastante e corria atrás, né? Curso de oratória, fiz Ficava muito nervoso e exercício. começava a gaguejar. Não, nem nervoso. Não, normalmente? Normalmente. Olha Tanto que o meu avô, querendo me ajudar, me deu uma rasteira, né? Ele era o sacristão da Matriz de Itaúna. Sei. Aí Dom Belvino foi lá celebrar a crisma e eu era acólito na época. Aqueles rapazes que ajudam ali os padres, né? Aí acabou a crisma, o meu avô, Christian, vem cá. O que foi, vovô? Vem cá. Ô, Dom José, era Dom José já. Esse aqui é o Christian. Dom José, prazer, de a voz mais rouca, né? Falei, tudo bom, Dom José? Tudo bom. O meu avô, Dom José, menino muito bom. Mariano, reza muito e tem a vocação de ser padre. Mas ele é gago. Mas eu vou pedir ao senhor, deixa ele entrar no seminário, quando ele ordenar, eu só mandando pra uma rocinha aí, mas só dele ser padre ele vai ser feliz. Eu não entendi a frase do meu avô, né? Cheguei em casa e falei com a minha mãe, né? Ô, mamãe, o pessoal tá roça, gosta de padre gago? A minha mãe, que é isso, menino? Onde você tirou isso? Falou, não, meu avô falou com o Dom José ali pra me ordenar, porque eu era gago, pra me mandar pra roça. Minha mãe, não, isso aí é coisa da cabeça do seu avô, pode continuar. Mas a minha mãe, ô Vilela, eu te falei, como a sua mãe é na sua vida, né? Minha mãe é fora do comum, mas fora do comum. Quando eu era ainda seminarista, nas dificuldades que eu tive, né? Uma época muito complicada, eu fui em casa certa vez, ela falou comigo assim, Christian, você vai falar que é porque a sua mãe está te falando. Mas eu já vou falar na sua vida uma profecia que Deus me deu. O dia que se cumprir, você vai ver que eu não estou sonhando e nem falando coisas que eu não sei. Você nessa gagueira, nessa dificuldade que você tem de estudo, você não guarda as coisas, fica pra trás. Eu te vi pregando na Canção Nova. Canção Nova, que é aquela comunidade de São Paulo, leva grandes pregadores, né? Quer dizer, pra mim era um sonho impossível, inatingível, e nunca pensei em ser pregador da Canção Nova. Continuei meu estudo, minha mãe nunca mais tocou assunto. A minha vida foi andando, um dia chega o convite. Padre Jonas tá pedindo pra você ir na quinta-feira eucarística, fazer adoração, fazer uma pregação. Ele estava me conhecendo lá, né? Sim. Primeira vez que eu fui, a mãe me falou assim, eu tinha visto isso há 10 anos atrás. Você vê como que é essa conexão com as coisas divinas, né? Eu não sei como funciona o mundo espiritual, mas ele é um mundo onde as coisas acontecem antes. É como se as coisas acontecessem lá primeiro e esse lance da batalha espiritual, do teu espírito tá lá. Eu já conversei com alguns padres, pastores, mas eles falam que existe uma luta espiritual sempre, né? Mesmo que a gente não esteja, não entenda sobre isso. É verdade, a luta é constante. Né? É constante. Entre o bem e o mal, né? Tanto que a gente... Não é só isso, mas se você vê hoje a missão da igreja, é como se fosse o exército do bem. E tem um exército do mal. E nós tentamos levar a cura aos feridos. Qual é a cura? Os sacramentos, entre eles a Eucaristia, é aquela passagem do bom samaritano, né? Você conhece? Ele caiu na mão dos assaltantes, né? O homem pega e o leva para hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. Um monte de gente passou e deixou ele lá. Isso. Então a igreja que recebeu de Cristo essas duas moedas, que é o pão da palavra e o pão da Eucaristia, para cuidar do povo. Mas a batalha espiritual, ela acontece sempre. E existe outra coisa interessante, que é o sonho de Deus para nós, né? Porque ninguém nasce por acaso, a gente não é turista aqui embaixo. Há um propósito de Deus para nós. Só que Deus, ele trabalha de maneira misteriosa. Não é tão claro a voz de Deus, né? O pessoal acha que a voz de Deus é muito clara. Ela vai se formando, né? A gente vê Deus muito na história. Tanto quando Deus vai passar perto de Elias, ele põe a cabeça para não vê-lo e ele vê ele de trás. Quer dizer, o que significa isso? Você vê os passos dele, quer dizer, vê por onde Deus passou, que você vai entender o que ele quer para você. É nesse contexto que acontece o sonho de Deus para nós, né? Então, pessoas quando rezam para você, como minha mãe reza para mim, ela tem esse tipo de revelação. Olha, na sua vida Deus está pedindo isso, né? Você pode pegar esse caminho, esse direcionamento que Deus nos dá pelo Espírito Santo, né? E onde fica o livre-arbítrio? Se Deus tem um plano pra gente e a gente não tem como não fazer esse plano? Tem. Tem? Tem. Esse é o poder maior que Deus deu ao ser humano, o livre-arbítrio. É uma bênção e uma maldição. A gente pode, inclusive, não seguir esse plano. Não seguir o plano, exatamente. E o que acontece se você não segue o plano de Deus? Você vai colher as consequências do outro plano, né? Que é tudo na vida, escolha e consequência.
Tudo é permitido, mas não em tudo não me convém. Tanto que Jesus, ele vai dizer, porque as pessoas hoje pensam que o nosso discurso, né, que quem é religioso, que é católico, cristão, que seguir a Cristo é uma obrigação. Nunca foi, é uma proposta. Cristo se propõe, não se impõe. Tanto que ele disse, né? Se alguém quiser me seguir, tem aqueles que vão segui-lo, tem aqueles que não vão segui-lo. Porque o dom maior do ser humano não é tirado, que é o livre-arbítrio. E muitas vezes, aí a gente vem aquela frase, né? O justo paga pelo pecador. Quer dizer, nós estamos aí conversando. Uma pessoa louca, usando o livre-arbítrio dela de uma maneira ou de outra, entra aqui com uma arma. Deus concede a ele o livre-arbítrio e nós podemos morrer nessa questão, porque ele usou o livre-arbítrio mal. Esse é o dom maior do ser humano, mas é um dom que deve ser voltado para o bem, né? Quer dizer, para o mal ele é destruidor. Quem tá ouvindo a gente agora deve estar perguntando, tá legal, Deus tem um plano pra gente, como que eu sei, como eu tenho certeza de estar seguindo esse plano ou não? Quais são os indícios, né? Quais são os sinais? Eu vou começar de mim e depois eu vou citar Santo Afonso. Para mim, alegria verdadeira. Para mim não há outro caminho. Se você está sentindo uma alegria genuína, verdadeira, você não está fazendo mal para ninguém, você não está contrariando a palavra de Deus, aí está a vontade de Deus, né? Se você quer ver o tanto que alguém tem o Espírito Santo, veja o tanto que ela é uma pessoa feliz com a vida. Ela é feliz, ela faz os outros felizes, né? E as coisas começam a dar certo para essa pessoa. Você vê que Deus ali, ele tem o seu plano para acontecer. Santo Afonso Maria de Ligório, nos seus escritos, ele vai dizer que a paz interior. Quando você tem uma paz interior, quando o seu coração ele repousa em paz, é um sinal que você está fazendo ali a vontade de Deus. Porque o contrário tira a paz, né? Você sente que alguma coisa está errada e não sabe o que é. E não sabe o que é, exatamente. Uma inquietação. Eu tenho um exemplo que muita gente pode estar agora com esse vazio, né? Você fala, pô, mas eu tô trabalhando no que eu gosto, ou eu tô fazendo tal coisa, mas tem alguma coisa errada. Ela deve sentir alguma coisa, não tá no lugar, né? A pessoa tem que procurar, Vilela. Eu acho que uma coisa importante é o sentido. Que o ser humano hoje perdeu muito o sentido. A questão do propósito, do legado, né? Porque a pessoa tem que saber, aquilo que eu estou fazendo está me levando para onde? Aonde que eu estou indo? Então as pessoas que elas ficam procurando. Eu dou muito exemplo de cachorro correndo atrás de moto. Você já viu isso? Aí a moto para. O cachorro senta. Não sabe Tem fazer, gente que é assim. Ela corre a vida toda. É o dinheiro. Aí fica rica. Eu quero ser presidente da empresa. Ele chega. E aí? Às não vezes é dinheiro, feliz. Às vezes é uma mulher. Às vezes é uma casa. É um menino. E ele vai conquistando, e ele continua o vazio interior. Quer dizer, ele não descobriu o propósito dele, a missão dele, né? Eu acredito que a missão nossa, esse propósito, a gente só encontra em Deus. É ele que vai direcionando as coisas e vai dando sentido às coisas, né? E o que você podia falar pro pessoal que tá em casa procurando isso, né? Que tá se sentindo mal, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo vazio. O que você fala para essa pessoa agora? Pois é. O passo inicial é a pessoa reconhecer que ela precisa de algo que está fora dela. Ela não é autossuficiente. Ela não é autossuficiente. Nós precisamos de Deus. E esse eu trouxe. Eu posso dar umas coisas que eu trouxe? Claro. Eu até marquei umas coisas interessantes. Eu até assisti. Esse terço aqui, olha. Esse é o meu terço de devoção. Olha que bonito. Aqui, bonito, né? Tá pegando aqui, né? Eu até assisti um pouquinho, eu falei que eu não consegui assistir toda, mas a live do Frei Gilson, sim, que como ele é religioso, pra gente não repetir a mesma coisa, exato, né? Então a gente pegou uma outra linha aqui. Mas você conheceu muitos textos bíblicos ali maravilhosos. Eu gosto muito do catecismo da igreja. Durante alguns anos eu fui professor dos seminaristas de catecismo. Então, para mim é uma riqueza muito grande. E no parágrafo 27 tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu. A pessoa, ela acha que quando você disse, o que o senhor tem a dizer para quem está perdido? Não é ela que tem que procurar, ela tem que se deixar achar. Porque a religião cristã é a única religião no mundo que Deus nos busca. Todas as outras, o ser humano está buscando a Deus. Por isso a palavra religião, religar. Eles estão procurando essa ligação que foi quebrada com Adão e Eva. Então eles tentam... O pecado original. O pecado original. Só que o pecado original é o pecado original originante. É o primeiro. Nós temos o pecado original originado. Quer dizer, o primeiro pecado que a gente comete, ele não é original porque não é o primeiro. Entendi. Já foi cometido lá, né? Então a pessoa ela tem que entender o seguinte...
Deus é o primeiro a nos buscar. No cristianismo, nós temos duas grandes festas, né? O ano litúrgico é o mistério da encarnação, que é o momento de catábases, né? O Deus que desce, e a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, que culmina na sua ascensão, não é que é anábasis, o Senhor que sobe. Então no Cristo que desce, ele vem buscar o ser humano. Então o ser humano ele tem que se deixar encontrar por Cristo. E aqui no Catecismo nós temos no parágrafo 27, isso aqui eu penso do Catecismo dos parágrafos mais bonitos. Olha aqui, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O que o ser humano está procurando? Verdade e felicidade. Ninguém está procurando outra coisa, né? E se a pessoa procura no caminho errado, ela vai viver ou de ilusão ou de pecado. Não há outra alternativa. Se a pessoa ela tem uma vida agradável, e se ela está relativamente feliz, longe de Deus, ou ela está numa situação de pecado, quer dizer, é o errar o alvo, né, o pecatus, Deus cria uma coisa, a pessoa acertou do lado, ou ela está vivendo uma vida de ilusão, né? E isso, infelizmente, é o que Jesus fala, que é a casa sobre a areia, né? Você vai levando a vida, acha que tá bom, mas vai chegar num momento, como o filho pródigo, a ficha cai. E aí? Onde eu construí minha vida? Quem que eu fui? O que eu vou deixar quando eu não estiver aqui, né? Verdade.